Beleza, minha gente? Então vamos que vamos, tá? Então, nosso assunto hoje, a nossa aula hoje tem um tema, tá? Girará em torno desse tema, que é o tema fonologia, tá bom? Então vamos. Vou começar a aula hoje, minha gente. Eu não sei porque tá. Deixa eu ver. Rapidinho. Vou começar a aula hoje da forma com a qual eu comecei a semana passada, falando sobre a prosódia, tá certo? Vou fazer aqui um comentário em cima desse assunto, já que para a aula de fonologia a gente precisa dele. E possa ser que tenha alguém aqui que não tenha pegado esse comentário da aula passada. Já que eu vou precisar dessa informação para a aula de hoje, eu vou fazer um comentário em cima do que seja aqui a prosódia, tá? Então, a prosódia, minha gente, é um campo da gramática que define as palavras, classifica as palavras como oxítono, paroxítono e proparoxítono. Então, pense você que a gramática pegou todas as línguas do nosso vernáculo, da nossa língua portuguesa, ok? E classificou essas palavras dessa maneira, ox, parox e proparox, ok? Então, todas as palavras elas já estão devidamente classificadas, ok? E a prosódia, ela faz essa classificação baseada na sílaba tônica, na sílaba mais forte, ok? Então, a sílaba mais forte vai determinar se a palavra é ox, se ela é parox, ou se ela é proparox. Então, a sílaba mais forte vai determinar isso. Por exemplo, na palavra café, observe que a sílaba mais forte é o fé. Então, você tem uma palavra dita oxítona. Gibi, a sílaba mais forte é o bi. Então, você tem uma palavra oxítona. Ok? Amor, a sílaba mais forte é o mor. Você tem uma palavra oxítona. Difícil, a sílaba mais forte é o fi. Ok? Você tem uma palavra paroxítono. E é assim que você vai proceder. Então, quando a sílaba mais forte aqui ó, é a última, você tem a primeira, né? Você tem aqui a primeira e você tem a última. Se a sílaba mais forte é a última, você está diante de uma oxítono. Se a sílaba mais forte não é a última, e sim a penúltima, você está diante de uma paroxítono. Menino, a sílaba mais forte é o ni. Tenho aqui o no, que é a última, e o ni, que é a penúltima. Se a sílaba mais forte é a penúltima, eu estou diante de uma palavra paroxítono. E Carter não é a última que é a mais forte, sim a penúltima. Então, estou diante de uma palavra paroxítono. Câmbio, só para relembrar que falamos semana passada e para ajudar aqueles que não têm essa informação. Prosélito, observe que a sílaba mais forte é o Zé. Não é a última, nem a penúltima, e sim a antepenúltima. Logo, se a sílaba mais forte é a antepenúltima, eu digo que a palavra é uma proparoxítono. Líquido, também da mesma forma, não é a última mais forte, não é a penúltima mais forte, e sim a antepenúltima. Se a antepenúltima é mais forte, eu tenho uma palavra proparoxítono. Câmbio? Então, essa informação é importante. Só um bisuzinho aqui, para você conseguir achar a sílaba tônica. Eu tenho um videozinho no meu canal, tá? No final da aula eu coloco aqui sempre as minhas informações, as minhas redes sociais, porque eu tenho um videozinho lá no meu canal no YouTube que informa, ensina claramente como identificar a sílaba mais forte, a sílaba tônica. Então, para aqueles que têm dificuldade, não conseguem ainda descobrir a sílaba tônica, esse videozinho ajuda, tá bom? Mas, de qualquer forma, eu vou dar um bizu aqui, olha, rapidinho. Pense na palavra gibi. Já vou separar, ok? Eu não sei onde está a sílaba mais forte. Como é que eu vou pensar? Você vai botar um acento agudo, um acento mental em cada sílaba, e vai pronunciar essa sílaba mais forte, ok? Quando você achar a pronúncia que você conhece da palavra, aí você achou a sílaba tônica. Por exemplo, gibi, eu vou colocar um acento desse aqui no bi e no gi, e vou pronunciar cada sílaba em momentos diferentes de maneira mais enfática, de maneira mais forte. Se eu colocar o acento aqui no bi, um acento mental, tá, mesmo? Não é que tenha no bi aqui, ó, e pronunciar esse bi com mais ênfase, como é que vai ficar? Gibi,
Gibi. Gibi é a pronúncia que você conhece da palavra? É. Acabei de achar que a sílaba mais forte é o bi. Do contrário, se eu colocar o acento aqui, ó, no gi e pronunciar aqui mais forte, como é que fica? Gibi. Gibi. Gibi não é a pronúncia que eu conheço dessa palavra, que é gibi. Observa que com o gibi, colocando o acento aqui, pronunciando essa sílaba com mais ênfase, com mais força, Gibi. Gibi não é a pronúncia. Logo, eu percebo que a sílaba mais forte não é essa. E como só tem duas sílabas, só pode estar aqui. Entendeu? Então, esse é um macetinho que vai funcionar. Por exemplo, menino, se eu colocar o acento aqui, ó, não é que tem acento, é só para... é um bizu, é um macete para eu achar a sílaba tônica. Se eu colocar aqui no nó e pronunciar com mais força, vai ficar como? Meninó. Meninó não é a pronúncia. Se eu colocar aqui no mé e pronunciar com mais força, fica menino. Menino também não é a pronúncia. Logo, só sobra o ni. E se eu colocar aqui o acento aqui e pronunciar com mais ênfase essa parte da palavra, menino, menino, eu acabei de achar a sílaba tônica da palavra. Entendeu, macetinho? Então tem um vídeo lá no canal, depois terá esse vídeo aqui dessa aula disponibilizado para você, de modo que você consiga identificar isso claramente. Então, a prosódia versa sobre isso. Identificar se a palavra é ox, se ela é parox ou se ela é proparox, ok? A prosódia é importantíssima para você no que tange o concurso público, na prova do concurso público. Por quê? Porque existem várias pegadinhas. Se você estabelecer a prosódia errada, você aplica a regra de acentuação errada e outras mais. Por exemplo, essa palavra aqui, como é que você a pronuncia? Ó, pensa nisso. Eu vou colocar aqui onde está a sílaba mais forte dessa palavra. Vê se é assim que você pronuncia. Ó, rubrica, rubrica, tá vendo? É rubrica. A prosódia dessa palavra, essa palavra é uma paroxítona. Não é uma proparoxia. Muitos pronunciam essa palavra de que maneira? Muitos pronunciam assim, ó. Rúbrica. Rúbrica. Como se fosse proparoxia. Muitos a pronunciam dessa maneira. Porém, essa palavra, minha gente, ela não é proparoxia. Ela é paróxia. A pronúncia é rubrica. Observa como é importante você atentar para a prosódia correta das palavras. Mais uma palavra que danada, aparece muito no concurso militar. Ó, essa palavra aqui, ó. Como é que você a pronuncia? Onde está a sílaba mais forte dessa palavra? Eu diria que 95% das pessoas pronunciam essa palavra de maneira errada, sem medo de errar. Eu diria isso. As pessoas pronunciam essa palavra com a sílaba mais forte aqui, ó. Ó, catéter. Catéter. Na condição de uma palavra paroxítono. Só que essa palavra não é paroxítono. Ela é oxítono. Então, observe. Como é que é a pronúncia dessa palavra? Já que a sílaba mais forte correta dela é o ter. A pronúncia correta é cateter. É um grupo de palavras que aparece muito no concurso público. Ó. É cateter, ureter, ureter e masseter. E masseter. São instâncias. Deu uma pane aqui no... deu uma pane aqui, não sei o que... Aqui no... Deixa eu ver aqui o que houve aqui. Rapidinho. Deixa eu ver aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Beleza. Deixa eu ver aqui. Beleza. Então vamos continuar. Então, minha gente, percebeu que então a identificação da prosódia ela é fundamental? Entendeu? Alguém pode pensar, mas fundamental para quê, né? Fundamental para quê, Cláudio?
Se você não tem a prosódia, não sabe a prosódia de maneira correta, o que acontece? Você vai aplicar a regra de acentuação errada. Por exemplo, cateter, ela é uma palavra oxítona, e oxítonos terminados em R não leva acento. Se você fala catéter, você tem uma paróxia terminada em R, então, portanto, deve levar acento. Tá vendo? E não é assim. Rubrica não leva acento, porque é uma paroxítona terminada em A. Aprendemos no aulão passado. E se você falar rúbrica, você vai autorizar porque uma palavra para o paroxítono é acentuada. Então, observe a gravidade do problema. Ok? Então, espero que você tenha compreendido a importância da prosódia. Vamos seguir? Vamos falar agora do tema da nossa aula hoje, porque a fonologia é um campo gramatical, minha gente, que ele trata, analisa as questões da gramática pelo viés fonológico, pelo viés do som, ok? Então, a fonologia é o estudo de toda essa parte gramatical atentando para o som e não para a ortografia. Fonologia é diferente de ortografia. Deixa eu pegar aqui uma tela em branco para mostrar alguma coisa para você, ok? Tela... Então, o que você precisa entender? Que ortografia é diferente da fonologia, o que estamos estudando hoje. Entendeu? Porque grafia, você sabe que vem de escrita, isso aqui é de escrita, né? Letra escrita, e orto quer dizer correto, certo? Então, a ortografia é a parte gramatical que se prende à escrita correta das palavras. Já a fonologia, logia quer dizer estudo, e fono vem de som, né? Seria o estudo dos sons. Então, a fonologia, ela vai perceber a gramática mais sobre o viés fonológico, sobre o viés do som. Como assim? Dentro da fonologia, eu tenho os encontros vocálicos. Dentro da fonologia, eu tenho a questão das sílabas, ok? Com isso, minha gente, eu tenho que observar tudo sobre esse viés, não que ortografia é o que você está vendo. Então, eu olho a palavra casa, como eu escrevi aqui, vejo que casa tem um erro. Por quê? Porque eu estou vendo, no lugar do S, eu coloquei um Z. Então, é um erro. A ortografia se prende, então, à escrita, você está vendo. E a fonologia, não o que você está vendo, e sim o que você está ouvindo. Por exemplo, se eu perguntar para você aqui na palavra anel, quantas consoantes você tem? Não seja incauto, não seja inocente de achar que você tem duas consoantes. Na palavra anel, você tem apenas uma consoante, que é a letra N, ok? Por quê? Porque como é que eu pronuncio anel? A fonologia, as palavras estão dentro da fonologia. O estudo das palavras está dentro da fonologia. Se a fonologia se prende ao estudo dos sons que você escuta, logo anel, como é que você pronuncia anel? Vou botar aqui nessas barras aqui, ó, paralelas, como eu pronuncio anel. Ó, anel, você está pronunciando assim, né? Tá vendo? Então, esse L aqui tem som de U. Logo, na palavra anel, segundo a fonologia, eu só tenho uma consoante. Porque o L, no final de palavra, o L, quando tem som de U, ele é considerado uma semivogal. Essa é informação muito, muito importante, minha gente. Ok? Então, existem letras que possuem sons de vogais, minha gente. Na verdade, possui sons de semivogais. Semivogais. Por exemplo, o M, o N e o L. Guarde isso. M, N, L, eles podem possuir som de semivogal, especialmente se estiverem no final de palavra. No final de palavra. Por exemplo, amam. Ó, amam. Amam. Como é que eu pronuncio a palavra amam? Ó, amam. Eu estou pronunciando assim. Então, na palavra amos, eu também só tenho uma consoante, porque esse M, que tem som de U, esse M aqui é considerado semivogal.
Isso é muito importante. Ok? Pólen. Palavra pólen. Pólen. Esse cara aqui tem som de I. Como é que eu pronuncio essa palavra? Estou pronunciando assim, ó. Pólen. Esse N tem som de I. Então, esse N aqui, ele é considerado uma semivogal, já que as palavras das letras estão dentro desse campo chamado fonologia. E tudo que eu analiso dentro da fonologia é sobre o viés fonológico, sobre o som. Ok? Então, na palavra anel, eu não tenho aqui uma consoante L. Eu tenho uma semivogal L, que vai formar aqui um ditongo. Muito interessante isso. Vamos, obviamente, falar isso com mais propriedade. Por que isso aqui é um ditongo? Mas eu quero que você, nesse primeiro momento, entenda que eu tenho letras como M, N ou L, que se estiverem no final de palavra, serão consideradas semivogais. E a semivogal é importante no que tange ao ditongo, no que tange ao tritongo, e por aí vai. Câmbio, minha gente? Belezinha? Vamos voltar? Dito isso, vamos agora estudar os encontros vocálicos, que são 3, tá? Os encontros vocálicos são encontro desses elementos vocálicos. Quais são os elementos vocálicos, minha gente? O A, o E, o I, o O, o U. Encontro vocálico é encontro de elementos vocálicos. Os elementos vocálicos aqui estão. O A, E e o U. Quando esses caras se encontram, né? Como, por exemplo, na palavra série, tá vendo como estão se encontrando aqui? Como na palavra história estão se encontrando aqui? Então, eu tenho aqui um encontro vocálico, encontro esses elementos vocálicos. Olha que eles estão se encontrando aqui, ó. Tá vendo? Eles estão se encontrando. E os encontros vocálicos podem ser classificados como ditongo, como tritongo ou como hiato. Cada um tem a sua particularidade. Vamos relembrar rapidinho? O ditongo é esse encontro vocálico, tá? Na mesma sílaba. Quando você faz assim... Então, para eu classificar o encontro vocálico, minha gente, para eu classificar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que separar as sílabas, ok? Para eu encontrar o ditongo, o tritongo e o hiato, primeiro eu separo, depois eu classifico. Então, o ditongo, quando eu faço a separação, eu percebo que eu tenho uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Na mesma sílaba. Esse ditongo pode ser crescente, se o primeiro elemento aqui, ó, for a semivogal. Observe que a vogal tem um valor e a semivogal tem outro. A semivogal tem a metade do valor da vogal, porque semi quer dizer metade, ok? Então, aqui eu tenho um elemento, que é a vogal, que tem um valor, e tem um elemento aqui que vai ter a metade desse valor. Por isso que esse ditongo é crescente, porque eu estou partindo aqui do mais fraco, do menor para o maior. Se esse cara aqui vale 1, esse cara aqui vale meio. Se esse cara aqui vale 2, esse cara aqui vale 1. Percebe? Então, esse elemento aqui, a semivogal, é o elemento menor. Então, se eu estou partindo, se o primeiro é o menor e depois vem o maior, o ditongo é crescente. Entendeu a lógica? E ditongo decrescente, primeiro é o maior, depois é o menor. Ok? Então, aqui você tem a palavra série. Observe, série. Ora, eu sei que olhando, só olhando, eu percebo que eu tenho encontro vocálico, mas eu não sei qual é. Para eu descobrir qual é o encontro vocálico, eu tenho que fazer a separação. Quando eu separo, eu percebo que esse encontro vocálico ele está na mesma sílaba, tá vendo? Os elementos vocálicos estão juntos. Então, aí eu classifico como ditongo. Isso aqui é um ditongo. Ok? Um ditongo. Então, para eu saber se tem encontro vocálico, basta apenas olhar a palavra. Quando eu olho aqui para a palavra série, eu vejo, tem encontro vocálico aqui, ie. Mas qual é o encontro vocálico? Eu só vou descobrir a partir da separação silábica. Quando eu faço a separação, eu percebo que esse encontro vocálico está unido. Os elementos vocálicos estão na mesma sílaba. Ok? O I, minha gente, ele é considerado a semivogal e o E a vogal. Olha lá, esse ditongo da ordem que começa primeiro a semi, depois a vogal, é um ditongo crescente. Então, esse ditongo aqui, ele é crescente.
crescente. Tal qual história. A palavra história, quando você a observa, o que acontece? Você sabe que tem um encontro vocálico aqui. Classifica esse encontro vocálico. Eu preciso separar. Quando eu separo a palavra, eu vejo que esses elementos vocálicos estão juntos na mesma sílaba. Então, eu classifico isso aqui como ditongo. E esse ditongo também é crescente, por quê? Porque o I é a semivogal, o A é a vogal. Tá certo? Cláudio, como é que eu estabeleço essa diferença de semivogal? Quem é vogal, quem é semivogal? Ora, a vogal tem um som mais forte, a semivogal tem um som mais fraco. Quando eu falo história, uriá, você escuta mais o A. O I, ele está bem no fundo. Então, o A é a vogal. Como isso é difícil, no primeiro momento, quando se estuda, identificar quem é mais forte e mais fraco, vou te dar um bisuzinho. Vou te dar aqui uma hierarquia das vogais, ó. Vou botar aqui em cima. Hierarquia. Hierarquia das vogais. O que é hierarquia? Quem manda? Então, ó, primeiro o A, o E, o O, o I e o U. Entendeu? Quem vem primeiro é a vogal. Observe aqui, série. I e E. Quem vem primeiro lá na hierarquia das vogais? Quem vem primeiro? O E. Então, o E é a vogal, o I é semivogal. História. Quem é que vem primeiro na hierarquia aqui? O A. O E é vogal, o I é semivogal. Ok? Minha gente, bisuzinho para vocês, tá bom? O I e o U nasceram para ser semivogais. Nasceram para ser semivogais. Então, se o I e o U estiverem acompanhando algum outro elemento, eles serão considerados semivogais. É claro, se eles estiverem sozinhos, como aqui, ó, eles serão a vogal. Ok? Tá certo? Um outro bizu, minha gente, na sílaba, cada sílaba só pode ter uma vogal, ok? Por isso que esse outro elemento é considerado semivogal. Na nossa língua portuguesa, a palavra para ser considerada, perdão, o grupinho para ser considerado uma sílaba, o grupo de letras para ser considerado sílaba, tem que ter uma e exclusivamente uma vogal. Eu não posso ter mais de um elemento vogal. Vocálico eu posso ter. Aqui eu tenho 2 elementos vocálicos, mas vogal somente uma. Ok? Então, assim, para ser sílaba tem que ter vogal. Por exemplo, nessa palavra aqui, ó, quizar. Se eu pedir para você, separa quizar, você vai dizer para mim que quizar não se separa. Por quê? Porque só tem uma vogal, tá vendo? Que é o A. Logo, essa palavra aqui só tem uma sílaba. Entendeu? Então, assim, para ser sílaba na língua portuguesa, tem que ter vogal. Ok? Então, a separação silábica se fundamenta nas vogais. Então, esse cara aqui, ó, essa palavra czar, significa um título russo, um título de imperador. Essa palavra não se separa. Eu não posso fazer isso aqui em czar. Ó. Na letra A vai estar isso aqui, não vai estar não? Te chamando? Mas você não vai marcar isso aqui. Porque czar, como só tem uma vogal, só tem uma sílaba, ou seja, uma palavra monossilábica. E palavras monossilábicas não se separam. Ok? Porque só tem uma sílaba. Beleza, gente? Então, o ditongo aqui em cima é crescente. Olha a palavra fáceis. Ó, fáceis. Tá vendo aqui o encontro vocálico? Eu sei que tem encontro vocálico. Qual? Aí eu separo. Quando eu separo, eu percebo que eles estão juntos, unidos na mesma sílaba. Então, isso aqui eu chamo de ditongo. Ok? Só que, quem vem primeiro? Vem o E. O E aqui é a vogal. E o I é semivogal. Vem primeiro aqui na minha hierarquia das vogais, ó, olha aqui em cima. Entendeu? Então, se eu tenho um ditongo da ordem vogal mais semivogal, vogal mais semivogal, meu ditongo ele é crescente. Então, fáceis é um ditongo crescente. E sóton? Sóton, olha lá, o A é a vogal. E o O, semivogal. Então, o ditongo aqui também é decrescente. Entendeu, minha gente? Então, essa informação é importante, já que hoje falaremos sobre os encontros vocálicos. Belezinha? Daqui a pouco eu vou dar mais uns bizus a respeito de situações que são importantes. E o tritongo? O tritongo ele é esse encontro vocálico da ordem semivogal mais vogal mais semivogal na mesma sílaba. Botei aqui o tritongo clássico, Paraguai. Ó, a palavra Paraguai, eu tenho aqui 3 elementos vocálicos na mesma sílaba, não se separam.
eu tenho a semivogal U, a vogal I, A e a semivogal I. Então, olha lá, eu tenho um tritôngo, sem mistério, ok? Vamos seguir? Agora, o hiato, o que é o hiato? O hiato é um encontro vocálico que, quando eu faço a minha separação silábica, essas vogais ficam em sílabas distintas. Por exemplo, a palavra moeda, que eu coloquei ali. Quando você olha a moeda, está vendo aqui o encontro vocálico? Tem encontro vocálico. Qual? Lembra? Eu tenho que fazer a separação para poder saber. Para identificar se tem encontro vocálico, é só olhar. Tem. Agora, para identificar qual é o encontro vocálico, eu tenho que separar a sílaba. Quando eu separo moeda, observe. Eu identifico que esses elementos vocálicos estão em sílabas distintas. Ó. O O é a vogal e o E é a vogal. Está vendo? Em sílabas distintas, nas extremidades? Vogal com vogal, em sílabas separadas. Isso aqui me forma o hiato. Então, moeda, eu tenho um hiato. Olha, guaíra. Guaíra, quando você apenas observa a palavra, você observa que tem encontro vocálico, né? Olha lá, tem encontro vocálico aí, ó. Qual ou quais? Tem que separar. Quando eu separo guaíra, olha o que eu tenho aqui. O I é vogal e o A, vogal. Lembra? Vogal com vogal nas extremidades, eu tenho um hiato. É bem verdade que esse cara aqui, ó, esse conjunto aqui, ó, o que eu tenho aqui? Já que esse cara é vogal e esse cara aqui é semivogal. Em Guá, aqui, ó, eu tenho um ditongo. Um ditongo. Esse ditongo aqui da ordem de semivogal para vogal, do fraco para o forte, é um ditongo crescente. Então, na palavra guaíra, eu tenho um ditongo crescente e um hiato. São dois encontros vocálicos em uma palavra só. Entendeu? Então, é importante você observar que o hiato são essas vogais que estão nas extremidades. Aí eu colocaria aqui, ó, um cuidado. Cuidado. Ó, cuidado. Pegadinha. Por exemplo, feiura. Feiura. Vamos separar? Dá para separar essa palavra? Dá para separar a feiura? Não dá não, irmão. Se você nasceu com isso, vai morrer com isso, não tem como separar. Brincadeirinha aqui. Feiura, vamos separar isso aí? Ó, como é que vai ficar? Ó, eu sei que tem encontro vocálico aqui em feiura, ó. Tá aqui, ó. Mas quais ou qual? Ok? Eu preciso fazer a separação. Quando eu separo, observe. Vamos olhar aqui para esse feio. Qual é o encontro vocálico que eu tenho aqui, minha gente? Ó, o E, ele é vogal. E o I? A semivogal. Câmbio? Então, aqui eu tenho um ditongo de ordem decrescente, porque é do mais forte para o mais fraco. Não é verdade? Beleza? Agora, quando eu olho aqui, ó, esses caras, o U, ele é a vogal. E o I? O I, você já viu, é semivogal. Semivogal com vogal nas extremidades forma o hiato? Não. O hiato são duas vogais, não é verdade? O hiato, ele é a presença de duas vogais, ó, como guaíra, vogal com vogal, como moeda, vogal com vogal. Viu que, como isso aqui é uma pegadinha, feiura não tem hiato. Qual é o encontro vocálico que aparece na palavra feiura? Apenas um ditongo decrescente. Fique ligado nisso, é muito, muito importante. Então, por exemplo, outra palavra, baiuca, já estou separando, tá? Baiuca, quarto de bagunça. Baiuca, é igualzinho feiura. Igualzinho. Olha lá, o U é a vogal. Porém, esse I aqui, ele é semivogal. Semivogal com vogal não forma hiato. Aqui eu tenho um ditongo decrescente, tal qual feiura, mas eu não tenho hiato. Por quê? Hiato é vogal com vogal nas extremidades. E as extremidades aqui têm uma vogal e uma semivogal. Câmbio, minha gente. Então, assim, fique atento a isso, tá? E isso é alguma coisa que aparece bastante, já que constitui aí uma situação bem particular, que um aluno desatento, ele não observa, ok? Então, fiquem espertos aí.
Agora a palavra Piauí é acentuada, sendo que não implica dizer que tem hiato. Perfeito, o Rogerinho. O Rogerinho está ligado, né? Olha o exemplo do Rogerinho. Eu vou botar lá aqui, ó, Piauí. Piauí. Olha lá. Leva acento. Leva acento. Não era para levar, porque se você lembra a regra dos hiatos que eu falei semana passada, né? Você vai acentuar o hiato, que seja o I e o U, se estiverem sozinhos, tônicos, não seguidos de NH. Mas desde que esse cara constitui hiato, né? E essa palavra aqui, olha, o I é vogal. E o U? O U é semivogal. Tá vendo aqui? Isso aqui não é hiato. Então, por que é acentuado? Isso aqui representa uma exceção, tá? Já que é uma palavra indígena e aponta, né, para uma localidade, a gramática manteve o acento aqui. Manteve o acento, tá? Mas essa palavra aqui não é acentuada por ser hiato, porque isso aqui não é hiato, ok? É uma regra arbitrária da gramática, que é uma exceção à regra dos hiatos. É claro, obviamente, que não será perguntada a regra dessa palavra no concurso, porque ela não tem regra, é uma exceção. Mas será perguntado se leva acento ou não, entendeu? Então, Piauí, embora não seja um hiato, porque a feiura não leva acento, Baiuca não leva acento, Piauí também não deveria levar pelo mesmo motivo. Porém, Piauí é uma exceção gramatical. Valeu, Rogerinho, tá papirando, hein? Parabéns, garoto. Vamos seguir, então? Essa foi a regra dos hiatos, ok? Vamos falar agora sobre os dígrafos, muito importante também. Já vamos ir para a nossa resolução de questão, tá? Hidrata aí, bebe uma aguinha. Eu vou beber uma água aqui. Minha gente, já vamos para a resolução. Só que observe uma coisa comigo aqui. Eu preciso falar sobre os dígrafos. Lembra do dígrafo? Você consegue lembrar? Você que é bem mais novo que eu. O que é o dígrafo? O dígrafo, tá vendo? Grafo quer dizer letra. E di vem de duas, né? Dois. Então, dígrafos seriam duas letras que estão dentro de uma palavra que quando eu as pronuncio só sai uma. Dígrafo é duas letras que estão na palavra, mas que quando eu pronuncio só sai uma. Duas letras que só tem um som. Isso é dígrafo. Ok? Por exemplo, a palavra carro. Palavra carro. Como é que você pronuncia carro? Ó, estou colocando aqui entre barras a pronúncia de carro. Carro, você pronuncia assim, você não pronuncia dois R's. Ok? Então, olha lá, são duas letras que quando eu pronuncio só sai uma. O nome disso é dígrafo. A palavra passe. Ok? Como é que pronuncia passe? Você está falando passe assim, ó. Ó, duas letras que quando eu pronuncio só sai uma. Entende? Então, os dígrafos representam isso. Duas letras que só tem um som. E os dígrafos podem ser os vocálicos, classificados como vocálicos, ou consonantais. Por que vocálico e consonantal? Essa letra, o dígrafo representa uma letra. Essa letra é uma consoante ou uma vogal. Se essa letra que o dígrafo representa for uma vogal, o dígrafo é chamado de vocálico. Se essa letra que o dígrafo representa for uma consoante, ele é chamado consonantal. Por exemplo, passe. Essas duas letras aqui, que constituem o dígrafo, representam o quê? Um som que é uma consoante, que é o C. Então, esse dígrafo aqui é consonantal, ok? Agora, por exemplo, se eu tenho esses grupinhos aqui, ó, AM, EM, IM, OM, UM, AN, EN, IN, ON, UN, representando apenas um som. Por exemplo, na palavra, opa,
Lento. Ó, lento. Lento. Como é que eu pronuncio esse len aqui, ó? Como é que eu estou pronunciando esse len? Ó, len, len, lento. É assim que eu pronuncio, lento. Então, assim, o L tem som de L, e esse EN aqui, ó, ele tem som do E com tio, um E nasalizado. Em, ok? Então, eu tenho duas letras, o EN, que quando eu produzo o som, só sai uma, só sai o E, que é a vogal. É por isso que esses caras são considerados dígrafos vocálicos. Essas duas letras é N, que quando eu pronuncio só sai o E nasalizado. Então, isso é um dígrafo, esse grupo. Ok? Lento. Então, o que acontece? Esses grupos aqui, minha gente, serão dígrafos se não estiverem no final de palavra. Ok? Se não estiverem no final de palavras. Tá bom? Isso é um bizuzinho. Se, por exemplo, se eu tiver a palavra amam, esse grupo AM não será dígrafo, ok? Não será dígrafo. Porque no final de palavra ele tem som de quê? Lembra? Já falamos sobre isso. Olha lá. Mão. Olha esse M, tem som de U. Então, eu tenho duas letras, AM, e quando eu pronuncio, sai dois sons, o A e o U. Então, se eu tenho duas letras que quando eu pronuncio sai dois sons, isso não é dígrafo, ok? O que acontece é que esse M que tem som de U, esse M é uma semivogal, entendeu? Então, esses caras aqui, minha gente, só serão dígrafos vocálicos se não estiverem no final de palavra. Se estiverem no final, não serão. Se estiverem no final, olha o bizu, serão partes de ditongo ou tritongo. Olha que interessante. Se estiverem no final. Como separa amam? Ama. Ó. Assim, esse cara é vogal, beleza? E esse M? Lembra que M, N e L no final de palavra são considerados semivogais? Esse cara é semivogal, que representa o U. Tá aqui, ó. Vogal com semivogal, o que é isso aqui? É um ditongo decrescente. Então, pasmem, aqui na palavra amam, você tem um ditongo decrescente. Câmbio? Isso é muito importante, muito bisurado, hein? Beleza? Então, esses grupos aqui, minha gente, só serão dígrafos vocálicos se não estiverem no final. Não no final. Olha importante, a palavra importante. Ó, in e o an aqui, ó. Tá vendo? Se não estiverem no final, o final é a última sílaba. Se não estiverem no final, serão dígrafos vocálicos. Ó, dígrafo vocálico, dígrafo vocálico. Porque o in, como é que é pronunciado o in? Ó? In, com tio, por, tan, ti. É assim que a gente fala. Então, esse in aqui tem só som de i com tio. Esse an aqui, ó, só tem som de a com tio. Ok? Então, esses grupos aqui, se não estiverem no final, serão dígrafos vocálicos. Canto. Olha aqui, ó. Tá aqui um dígrafo vocálico. Ok? Por quê? Porque como é que eu pronuncio esse AN? Só assim, ó. Canto. Tá vendo? Lâmpada. Idem. Esse cara aqui é um dígrafo vocálico. Lâmpada. Beleza? Por que isso é importante, gente? Muito importante. Porque aqui, ó, eu não vou dizer nunca, observe isso, esse comentário, que aqui em MP você tem um encontro consonantal. O que é encontro consonantal? Encontro de consoantes. Você não tem encontro de consoantes aqui em MP. Então, a palavra lâmpada não tem encontro consonantal. Encontro consonantal. Não tem. Por quê? Porque esse cara aqui, ó, é um dígrafo vocálico. Então, você só tem aqui a vogal A. Então, esse cara aqui não tem som. Minha gente, tem alguém que está com o áudio aberto. Se puder fechar, por gentileza. Obrigado. Então, esse som aqui em lâmpada, MP, não é um encontro consonantal. Por quê? Porque esse M aqui, ele faz parte de um dígrafo vocálico. Esse M não tem som. Ele não tem som. Ok? Isso é muito importante. E a palavra importante, aqui, ó. Aqui você tem encontro consonantal, RT. RT é um encontro consonantal.
Porém, em MP, eu não tenho encontro consonantal. Não tenho. Porque esse M aqui não tem som. Não tem som. Ele faz parte do dígrafo. E aqui, ó, NT, eu não tenho encontro consonantal aqui. Porque esse N aqui, ele não tem som. Fique ligado nisso, hein? Para não cair em pegadinha. Beleza? Então, o dígrafo vocálico que eu apresentei para vocês são esses grupinhos aqui. A N, a M e por aí vai. E o consonantal são esses grupos aqui, ó. O RR já vimos, o SS também já vimos, ok? Porque quando você pronuncia carro, repito, essas duas letras, você só fala um som. Então, isso é dígrafo. Isso acontece com SS, com SC e por aí vai. Mas eu quero destacar esses dois aqui, ó, no seu concurso, esses caras que são importantes. Ok? Esses caras aqui são extremamente importantes. Por quê? Porque eles poderão. Esse grupo QU e o grupo GU, esse grupo poderá ser dígrafo. Entendeu? Quando esses caras serão dígrafos? Quando você pronunciar o U. Ok? Perdão. Quando você não pronunciar o U. Quando o grupo QU e GU será dígrafo consonantal? Quando você não pronunciar o U. Se você pronunciar esse U aqui, ele não será dígrafo. Por que dígrafo? Dígrafo não são duas letras com som de uma? Duas letras que só tem um som? Se eu pronuncio o Q e o U, logo eu não tenho dígrafo. Por exemplo, a palavra que. Como é que você pronuncia que? Que. Você está falando assim, ó. Não é? Não é assim que você pronuncia que? Cadê esse U? Esse U não sai. Não sai a pronúncia. Você não fala que, você fala que. Se esse U não sai, se ele não tem som, ou seja, são duas letras que quando eu pronuncio só sai uma, e essa uma é uma consoante. Por isso que esse cara é um dígrafo consonantal. Logo, minha gente, esse QU aqui, ele é dígrafo. Beleza? Ele não tem som. Então, eu não posso dizer que na palavra que, aqui, olha, eu tenho um ditongo. Eu não tenho ditongo. Quando você tem dígrafo, esse U não é som, não tem som, ok? Então, aqui eu só tenho uma vogal. Na palavra que, só existe a vogal E. O U não é considerado semivogal, ele não é considerado nada, ele não aparece, ele não tem som. Então, não posso dizer que aqui em que eu tenho ditongo. Cuidado com isso. Eu não tenho ditongo aí. Na palavra guia, olha que interessante. Guia. Como é que você pronuncia guia? Ó, você está falando assim, não está falando assim? Hein? Guia. Você não está pronunciando U. Logo, esse U não sai, esse grupo GU, só sai um som. Esse cara aqui, ele é dígrafo. Ok? Então, na palavra guia, qual ou quais encontros vocálicos que você tem? Quando eu separo guia, separa guia. Fica assim, ó, guia. Esse aqui eu não tenho ditongo. Cuidado com isso, minha gente. Não tenho. Por quê? Porque o U, ele não faz parte do dígrafo, então ele não tem som. Logo, eu só tenho aqui a vogal I e a vogal A. O que eu tenho em guia? Um hiato. Olha que interessante. Na palavra guia só aparece um hiato. Eu não tenho ditongo também. Isso é muito, muito interessante, minha gente. Por quê? Porque guia, eu não falo guia, eu falo guia. Esse U não sai. Então, toda vez que o QU e o GU, esse U não for pronunciado, esse QU e esse GU serão considerados dígrafos. Isso é muito importante. Ok? Muito importante. Por exemplo, olha aqui, minha gente, olha essa palavra aqui, ó. Igual. Olha lá. Igual. Esse GU aqui é dígrafo? Sim ou não? Para ser dígrafo, eu não posso pronunciar o U. Ok? Ele é dígrafo? Sim ou não? Ele não é dígrafo. Por quê? Porque na palavra igual, igual. Percebe que eu estou falando U? Esse U é pronunciado. Logo, esse cara não é dígrafo.
Se não é dígrafo esse U, ele é uma semivogal. O A é a vogal e o L. Lembra? M, N, L no final de palavra tem som de semivogal. E é uma semivogal. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Semivogal com vogal e semivogal. Eu tenho um tritongo. Danado isso, né, minha gente? Na palavra igual, um aluno incauto, inocente, diria que a palavra possui um ditongo. Ok? E vai estar na letra A o ditongo, mas não. Na palavra igual, você tem um tritongo. Belezinha? Muito importante isso, hein? Vamos seguir? Por isso que eu botei aqui cuidado, ó. Botei algumas palavras. Olha, queijo. Qual é o encontro vocálico que você tem aí? Você está vendo que tem, né? Qual? Tem que separar. Separa. Queijo. Olha lá. Um aluno incauto diria que aqui eu tenho um tritongo, uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. Mas você não tem. Por quê? Porque esse grupo QU aqui, ó, ele é um dígrafo. Por que é dígrafo? Porque eu não pronuncio esse U. Você não fala queijo, você fala queijo. Se eu não pronuncio, aqui eu não tenho uma semivogal. Esse U não tem som. Então, eu tenho apenas uma vogal e uma semivogal. Qual é o encontro vocálico da ordem de vogal e semivogal? É um ditongo decrescente. Belezinha? Cuidado, aqui eu não tenho tritongo na palavra queijo. Eu tenho um ditongo decrescente. Muita atenção para isso. E essa palavra, danada essa palavra. Quantos dígrafos eu tenho? É a primeira pergunta. Quantos dígrafos? A segunda, quais encontros vocálicos que eu tenho? Se é que eu tenho? Ou quantos tenho? Seria a segunda pergunta. Bom, como é que você pronuncia? Esse QU aqui é dígrafo, sim ou não? Se for dígrafo, você pronuncia quinquênio. Ok? Se os dois não forem dígrafo, a pronúncia é quinquênio. Se um só for dígrafo, a pronúncia é quinquênio ou quinquênio. E aí, minha gente? Como é que pronuncia essa palavra? Essa palavra, os dois QUs não são dígrafos. A pronúncia é quinquênio. Você pronuncia os dois Us. Entendeu? Então, esse cara aqui, ó, esse QU aqui não é dígrafo. E esse cara aqui também não é dígrafo, ou seja, porque você pronuncia. Então, quantos dígrafos existem nessa palavra? Esse N aqui, lembra? Em N. Se não estiver no final, é dígrafo vocálico. Tem um dígrafo vocálico aqui. Beleza? E esse EN aqui é dígrafo vocálico, minha gente? Você consideraria esse EN aqui dígrafo vocálico? Não, ele não é. Por quê? Separa a palavra, ó. Queen, new. Tá vendo o EN? Como ele está em sílabas separadas? Tem que ser o grupo EN para ser dígrafo vocálico. E aqui não tem um grupo, tá vendo? Eles são em sílabas distintas. Então, esse cara aqui, ó, não é dígrafo vocálico. Cuidado. Então, quantos dígrafos existem nessa palavra? Apenas um, é o IN. Que interessante. Na letra A, sabe o que estaria, minha gente? Quantos dígrafos? 1, 2, 3, 4. Quantos dígrafos existem nessa palavra? Letra A, 4. E muita gente ia marcar, porque ia contar o QU1, o outro QU2, esse N3 e esse EN4. E na palavra quinquênio só existe um dígrafo vocálico. Eu colocaria essa questão numa prova. Ok? Então, você percebeu que aqui, quantos dígrafos tem? Apenas um. Beleza? E qual ou quais encontros vocais que você tem? Primeiro, aqui, ó, tem um. Ó, semivogal com vogal. Isso é um ditongo crescente. Quênio. Esse QU aqui não é dígrafo. Ó, colocamos aqui, ó, não é dígrafo. Então, você pronuncia esse U. O U é semivogal e o E, vogal. Então, outro ditongo crescente. E o queen? O queen, esse QU, você colocou aqui, ó, não é dígrafo, então você pronuncia esse U, ok? Semivogal com vogal. Então você tem outro ditongo crescente. Na palavra quinquênio, você tem 3 ditongos crescentes. Que interessante isso. Beleza, gente? Estão vivos? Igual. Olha aqui, já falamos sobre essa palavra. Ó, igual. Um aluno inocente vai achar que aqui você tem um ditongo, mas não.
O é vogal, o é semivogal, perdão, o A é a vogal e o L no final de palavra é semivogal. Logo, o encontro vocálico dessa ordem aqui, ó, semivogal, vogal e semivogal, é um tritongo. Paraguai é um tritongo inocente, não vai cair isso na sua prova. Se for cair tritongo, vai cair tritongo dessa natureza aqui. Belezinha? Estão vivos? Podemos prosseguir? Algum questionamento? Nenhum? Sigamos. Show, meu camarada Rogerinho. Futuro sargento da Força Aérea. Vamos seguir. Minha gente, antes de ir para as questões, e eu sei que você, assim como eu, está deveras ansioso pelas questões, eu observo que já estão aqui, eu preciso falar com você sobre a separação silábica. Vou dar um bizuzinho rápido sobre separação silábica, ok? Primeiro bizu, minha gente, é o seguinte. Tá vendo esses dígrafos aqui, ó? Esses dígrafos consonantais, RS, SS, SC, eles se separam, ok? Você sabe disso? Palavra carro. Como é que separa carro? Tá vendo? O dígrafo se separa. Não são todos os dígrafos que se separam. Esses aqui se separam. Por exemplo, você tem a palavra crescer. Crescer. Olha lá. Eu vou separar o dígrafo SC. E observe, dígrafo, o que é dígrafo? São duas letras que quando eu falo, só falo uma. Então, não diga mais crescer. Vê se você cresce. Não existe isso. Vê se você cresce. Não diga mais qual é o seu nascimento. Nascimento, não, se é dígrafo, são duas letras que eu só falo uma. Então, diga qual é o seu nascimento. Beleza? Então, fica ligado, esses dígrafos se separam. E esses caras aqui não se separam, ok? Ninguém vai separar um CH, não tem nenhum monstro que vai separar chave e vai separar assim, né? Nenhum monstro vai fazer isso aqui, beleza? Da mesma forma, o LH. Eu acho que ninguém vai separar um alho, a palavra alho vai fazer isso aqui, eu acho. Se bem que existe monstro em todo canto, né? Mas eu acho que ninguém vai fazer isso aqui. Agora, o NH dá muita vontade de separar. E cuidado, o NH não se separa, beleza? É muito importante que você saiba disso. Olha, rainha. Ó, rainha, como é que se separa a palavra rainha? Ra, in, ó. Esse cara aqui não se separa. Rainha. Ok? O I vai ficar sozinho. Assim como bainha, tainha, enfim. O dígrafo NH não se separa. Guarde isso. E a palavra rainha ela não leva acento, né, minha gente? Porque é o hiato, I e U, para serem acentuados, precisam estar sozinhos, não seguido de NH. Ok? Beleza. E por fim, minha gente, quando a palavra terminar assim, minha gente, ó, com esses encontros vocálicos aqui, ia, io, ua, ue, ua, uo, ioa. E aí, separo esses caras ou não? Por exemplo, se eu tiver a palavra aqui, se eu tiver a palavra aqui, ó, história. Se eu tiver a palavra geometria. Tá vendo? Eu tenho um i final. Separo ou não? Depende. Ok? Então, esses caras aqui, quando aparecerem, minha gente, você vai olhar o seguinte, qual é a mecânica? Vai separar ou não? Depende. Você vai olhar a sílaba anterior. Olha, ó, o ia, qual é a sílaba anterior do ia? É o tó. O geometria, qual é a sílaba anterior do ia? O mé. Ok? Se na sílaba anterior a sílaba contiver acento, minha gente, acento gráfico, agudo ou circunflexo, você não separa. Ok? Se tem acento gráfico na anterior, eu não separo. Então, história você sabe. Is, tó, ó, acento aqui gráfico, acento gráfico aqui, ó. Tó, yeah. Não separo. Porém, se na sílaba anterior não tiver acento gráfico, eu separo esses caras. Então, olha lá. G, O, me. Olha, não tem acento na sílaba anterior. Então, eu separo esses caras. Tri,
A. Tá vendo? Então, isso é muito bizu. Esse encontro vocálico final, ia, eu, vou separar ou não? Você vai olhar a sílaba anterior. Se tiver acento, eu não separo. Se não tiver acento na sílaba anterior, eu separo. E aí faz toda a diferença, porque ó, história, você tem um ditongo crescente. E geometria, você tem um hiato. Câmbio? Fica aí essa dica, esse bizuzinho aí, macete, malandro para você. Sigamos? Vamos então para a nossa resolução de questões? As palavras baiacu, tapeceiro, e constrói. E constrói. Rapidinho, minha gente. Rapidinho, só um instante. Então, então as palavras aí, minha gente. Então as palavras tapeceiro, baiacu, tapeceiro e constrói têm em comum a presença. Peraí, tem alguém aqui. Rogerinho. Ah, beleza. Show. Tem em comum a presença de um. Vamos ver então. Baiacu, vocês percebem que eu estou vendo aqui encontro vocálico, tá vendo? Mas eu preciso separar a palavra para descobrir qual. Quando eu separo o baiacu, ó, baiacu. Beleza? O que eu estou observando aqui em baiacu? O A é vogal, o I é semivogal. Então, eu já tenho de cara aqui um ditongo decrescente. Belezinha? E aqui, o A é vogal. Vogal com semivogal, isso aqui não forma hiato. Então, baiacu não tem hiato, só tem um ditongo decrescente. Tapeceiro. 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 O que eu tenho aqui, ó? Uma vogal e uma semivogal. Beleza? Também eu tenho um ditongo decrescente. Belezinha? E constrói. 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 Né? Constrói. Eu tenho uma vogal e uma semivogal. O que eu tenho aí? Um ditongo decrescente. O que tem em comum nessas palavras? Um ditongo decrescente. Beleza? Se liga, minha gente. Essas questões, as quais iremos resolver aqui, todas elas são de concursos militares. Ok? Recente. Tá bom? Então, assim, se você está conseguindo compreender, está entendendo a mecânica, você já está percebendo que é possível conseguir passar no concurso. Só acreditar em você. Se tiver alguma pergunta, é só fazer, tá bom? Vamos seguir? A palavra amador, amada, desejar e desejada. Quanto à sílaba tônica, as palavras de destaque são: onde está a sílaba mais forte de amador? Amador. Eu tenho uma ox. Amada. Eu tenho uma parox. Tá vendo? A última é mais forte, eu tenho uma ox. A penúltima é mais forte, eu tenho uma parox. Desejar. Ox. Desejada. Parox. Ok? Então, tem ainda as palavras de destaque são oxítonas e paroxítonas. Belezinha, minha gente? Muito tranquilo, não? Marca a alternativa correta quanto à separação silábica. A separação silábica, minha gente, você pronuncia a palavra pausadamente e acredita nessa pronúncia. Ok? Caule. Tá errado, né? Não é caule. Como é que você pronuncia caule pausadamente? Caule. Caule. Tá vendo? Dois impulsos sonoros que você joga para fora. Caule. Caule. Então, não são três impulsos. Você não fala caule. Você fala caule. Ok? Então, você que está errado.
quaisquer. Tá certo? Quaisquer. Dois impulsos. Sociedade. Isso aqui tá errado, né? E saúde. Saúde tá certo. Belezinha? Gaiola. Tá certinho? Ó, ditongo decrescente. E aqui eu não tenho hiato. Averigou. Averigou. Tá certinho? Não é averigar, não é averigou, averigou. Você tem um tritongo aqui. Beleza? Tá certo aqui? Duelo. Você tem um hiato aqui. E enigma. Enigma. Minha gente, tá certo aqui. Então você chega à sua resposta, né? O que acontece, minha gente? Deixa eu dar um bisuzinho para você aqui. Consoante que não tem vogal, o que você faz na hora de separar a sílaba? Joga na sílaba anterior. Como assim, Cláudio? A palavra ritmo. A palavra ritmo. Ritmo. Tá vendo? Eu tenho uma consoante T aqui que não tem vogal. Você aprendeu aqui que para ser sílaba na língua portuguesa tem que ter vogal. Quantas vogais eu tenho nessa palavra? O I e o O. Então só tenho duas sílabas. Então é a primeira análise. Segundo, tá vendo que o T não tem vogal? Então o T não vai constituir sílaba. Ele vai ficar na sílaba anterior. Então, consoante que não tem vogal, você faz o quê? Joga na sílaba anterior. Então, como é que eu separo o ritmo? Ritmo. É por isso que enigma tá assim. Ok? Belezinha? Ritmo. Olha essa palavra aqui, ó. Danada essa palavra, ó. Como é que você separa essa palavra aqui, ó? Feldespato. Feldespato. Olha lá. Qual é a regra da separação? Consoante que não tem vogal, você joga na sílaba anterior. Observe, o F tem vogal, é o E, tá? A sílaba aqui, ó. É a sílaba. Agora, L, D, S. Essas três letras, essas três consoantes, não tem vogal. O que você vai fazer com elas? Sílaba anterior. Então, como é que vai ficar a primeira sílaba aqui, ó? Feldes. Tá vendo? Feldes, pa, do. Ok? Na letra A, o que vai estar te esperando? Na letra A, fel, diz, pa, to. Isso aqui não existe. Tá bom? Pega bizu. Ânsia, ânsia. E, Cláudio, separa aqui ou não? Isso aqui está certo ou não, minha gente? Isso aqui se separa ou não? Lembra do bizu? Olha a sílaba anterior. Se a sílaba anterior contiver acento gráfico, você não separa esse cara. Então, aqui está certo. Desmaiado. Tá certo aqui, né? Você tem aqui um ditongo decrescente e aqui não é um hiato. Então, um ditongo decrescente aqui, só que isso aqui não é um hiato, tá ligado? Maligno. Olha aqui, minha gente, um erro. O G não tem vogal. O que você faz com a consoante que não tem vogal? Joga na sílaba anterior, né? Então, isso aqui está errado. Imbuia ou imbuía, ok? Imbuia ou imbuía, beleza? Imbuía, imbuía. Gnomo, olha lá. Gnomo, tá certinho, né? Eclipse, olha aqui, minha gente, cuidado com isso. Não dá vontade de separar assim? Eclipse, não dá? Mas o P não tem vogal. Consoante não tem vogal, o que você faz? Sílaba anterior, né? Esse P teria que estar aqui. Sossego, tá certinho, né? E submarino, belezinha. Câmbio. Vamos seguir, minha gente? A sinal alternativa, cuja palavra em destaque é classificada como paroxítono. Olha, a paroxítono é aquela palavra cuja sílaba mais forte é a penúltima. Né? A penúltima é a mais forte. É a mais forte. Vamos lá. Sutil. Sutil, a sílaba mais forte está no til. Eu tenho uma ox. Hangar. Hangar. Também tem uma ox. E essa palavra aqui, como é que você pronuncia? Você diz que é ruim ou é ruim? É ruim. Essa palavra aqui, a pronúncia, olha onde está a sílaba mais forte. É no in. Então, ruim. Ruim é ruim, tá? A pronúncia está errada.
É ruim, hein? É ruim. Ruim é a pronúncia correta. Eu tenho uma ox. E já falamos sobre essa danada aqui, né? A sílaba mais forte está aqui no bri. Então, é rubrica, não é rúbrica. Então, essa aqui é a nossa resposta. Câmbio, minha gente. Tranquilo? Sigamos? Diante a separação silábica da palavra, vamos ver aqui, o Rogerinho fez uma pergunta aqui. Separação silábica da palavra suboficial. Por que a primeira sílaba é subo? Show, Rogerinho. Vamos lá. Bisuzinho, de separação, né? Essa palavra suboficial, Rogerinho, e vamos botar aqui subtenente. Na Marinha e no Exército você chama subtenente. Na Aeronáutica você chama suboficial. É a mesma graduação. O que acontece? A separação dessas palavras que tem prefixo tem um tratamento diferente. Está vendo sub? Sub não é uma sílaba comum, é um prefixo. Isso aqui é um prefixo. E palavras que contêm prefixo, você vai pensar assim, ó, depois do prefixo, depois do prefixo, você tem vogal ou você tem consoante. Ok? Depois do prefixo, você tem vogal ou você tem consoante. Se você tiver vogal, o que você vai fazer? Você vai separar o prefixo. Se você tiver consoante, você não separa o prefixo. Então, olha lá. Isso aqui é prefixo. Depois vem vogal. Então, você separa esse prefixo. Você vai ter suboficial. Agora, se depois do prefixo você tem consoante, você não separa. Subtenente. Câmbio? Essa é a regra. Quando você tem, um prefixo. Por exemplo, se você tiver a palavra sublingual. Olha lá. Sublingual. Quando é que você sabe que você tem prefixo aqui? Quando esse cara aqui, o prefixo sub ele quer dizer abaixo. Ok? Porque é uma graduação abaixo do oficial, abaixo do tenente. Entendeu? É a ideia. Então, quando esse cara for sub, aí ele é prefixo. Sublingual, né? Aquilo que você coloca debaixo da língua. Beleza? Então, ó, se é prefixo e depois vem consoante, o que eu faço? Eu não separo o prefixo. Então, vai ficar sublingual. Cuidado, na letra A estaria o quê? Entendeu? Só para te enganar. Sublingual. E não, isso aqui está errado. Tranquilo? Beleza, Rogerinho? Vamos seguir? Sigamos? As palavras as palavras podia e pai apresentam respectivamente. Eu sei, eu estou vendo que tem encontro vocálico, tenho que separar. O, di, a. Ó, vogal com vogal. Isso aqui eu tenho um hiato. E pai? Pai é monossilábico. Pai não se separa. Então, eu tenho aqui um ditongo decrescente, porque eu tenho uma vogal e uma semivogal. Ok? Eu tenho um hiato, então, um ditongo decrescente. Letra C. Câmbio, minha gente. Observe essa questão 4, a questão 5, perdão, e a questão 6. Olha lá, o que a especialista fez? Essa 4, essa 5 e essa 6 são questões da especialista, sargento da aeronáutica. O que a especialista fez? Aqui era pai, podia e pai. Ela aqui na outra ela só trocou servia. É a mesma ideia. Servia, ó, servia. O que eu tenho aqui, ó? Hiato. E pai? Pai não se separa, já vimos. Vogal e semivogal. Ditongo decrescente. A mesma questão, só mudou a palavra servia, podia por servia. Muito tranquilo, né, minha gente? Vamos seguir?
Frear, ele está dizendo, contém hiato. Beleza. E pouco de tongo oral decrescente. Minha gente, um bisuzinho. Aqui, ó. Quando que eu tenho um ditongo oral e quando que eu tenho um ditongo nasal? Isso é importante, não falei. Ou quando eu tenho um tritongo oral ou quando eu tenho um tritongo nasal. Quando? Minha gente, o que que é oral e nasal? É a vogal. A vogal, que ela é oral ou nasal? E aí, por consequência, o ditongo que tem uma vogal oral é ditongo oral. O ditongo que tem uma vogal nasal é um ditongo nasal. Entendeu? Então, eu vou te dar aqui elementos que tornam a vogal nasal. O que que torna uma vogal nasal? Ó, um M, um N, um tio, um circunflexo. Esses caras são marcas de nasalidade, ok? Beleza? Por exemplo, a palavra amam, ó, mão. Como é que se pronuncia amam? Ó, mão. Tá vendo esse M aqui? Esse M torna esse A nasalizado, entendeu? Esse M torna esse A nasalizado. Beleza? Então, esse M vai tornar esse A nasalizado. Esse A, essa vogal aqui, essa vogal será nasal. Logo, esse ditongo aqui, que envolve essa vogal, será um ditongo nasal. Entendeu a lógica? O que torna o ditongo nasal ou oral é a vogal. Se a vogal não tem marca de nasalidade, ok? Ela é oral. Logo, o ditongo é oral. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Quem está falando? Professor, qual o gabarito da questão 6? Questão 6. Perdão. Questão 6? Deixa eu voltar aqui. 6 é a C, né? Hiato e ditongo decrescente. É Ana? Acho que foi a Ana que fez a pergunta. Ok? Não sei, tá errado lá no gabarito que eu coloquei na folhinha? Para vocês, no PDF? Se tiver, pode acontecer, perdoe, tá? Mas o gabarito da 6 é a C. Beleza, Ana? Então, vamos lá mesmo. Em qual alternativa a palavra não apresenta nenhuma das classificações acima? Ou seja, eu não tenho nenhum hiato e nenhum ditongo decrescente. Aorta. A aorta, tá vendo? Eu tenho encontro vocálico. Mas qual? A, or, tá. Vogal com vogal. Isso aqui eu tenho um hiato. Então, a resposta não é letra A. Miolo. Miolo. Eu também tenho vogal e vogal. Eu tenho aqui, portanto, um hiato. Vaidade. Vaidade, vai. Não é assim que você fala. Vai, vaidade, ok? Ó, como eu pronuncio vaidade com calma? Vaidade. Eu não falo vaidade. Eu não falo. Você deixa de vaidade, deixa de vaidade, deixa de vaidade. Vaidade. Ok? Então, o que que acontece? Como é que você pronuncia vaidade? Va-i-da-de. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho um hiato. Se você dissesse vaidade de tombo decrescente, também não ia errar, né? Não seria a resposta letra C. Agora, 4, observe, 4. Separando aqui, ó, 4. Esse U você está pronunciando? Tá. Então, esse Q aqui não é dígrafo, ok? Então, o U aqui é semivogal e o A, vogal. Ó, o encontro vocálico da ordem semivogal para vogal é um ditongo crescente, ok? Então, é a resposta, né, minha gente? Já que ele quer uma resposta que não esteja dentro do hiato nem do ditongo decrescente. Letra D. Câmbio? Vamos seguir? O maior pecado para com o próximo não é odiá-lo, mas ser-lhe indiferente. Essa é a essência da desumanidade. Profundo isso, né? Quanto à tonicidade, sílaba tônica, sílaba mais forte das palavras, a classificação das palavras destacada no texto é maior. Maior. A sílaba mais forte está aqui no or. Maior. Tem uma ox. Próximo. Onde estiver o acento gráfico, ali está
a sílaba mais forte. Então, próximo, última, penúltima, antepenúltima. Já tenho aqui uma proparoxia. Beleza? Indiferente, rente. Última, penúltima. Eu tenho uma paróxia. E desumanidade, eu tenho uma paróxia. Respectivamente, nessa ordem. Então, eu tenho ox, eu tenho proparox, eu tenho paróx e paróx. Letra A. Câmbio, minha gente. Beleza? Vamos seguir? Cresce o número de assaltos a ônibus intermunicipais. Isso não só inibe os cidadãos, como também os apavora. E aí? Essa é danada, né? Ele diz o seguinte, ó, existem 4 monossílabos tônicos. O que é a palavra monossilábica? O monossílabo, palavra que só tem uma sílaba. Mas ele está dizendo que tem que ser tônica. O que é tônico? Gente, tônico, você vai encarar assim, ó. Palavra monossilábica tônica é se ela for verbo, se ela for advérbio, ou se ela for substantivo. Bisuzinho rápido para você. Ok? Vamos caçar aqui as palavras que só tem uma sílaba. Ó, uma, duas, assalto, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, desses 7, quais são os tônicos? Quais que estão dentro disso aqui? O advérbio aqui é 1, o outro advérbio aqui 2. Tá vendo? Ó, tenho aqui um artigo, uma preposição, um artigo, um pronome oblíquo. Tá vendo? Um poa. Isso aqui é um pronome oblíquo. Então, tá vendo? Eu só tenho aqui 2 advérbios, 2. Então, eu não tenho 4 monossílabos tônicos, eu tenho 2. Já não é essa. 4 monossílabos átonos. Tenho um aqui. Se não é tônico, é átono. 1, 2, 3, 4, 5. Então, não tenho 4. Eu tenho 5 monossílabos átonos. Percebeu a jogada? 3 proparoxítonos. Proparoxítono é fácil, é só ver se tem acento. Uma aqui, ó. Uma proparoxítono. Uma. Ônibus aqui, ó. 2. Ônibus, né? 2. E só. Então, não tenho 3. Eu tenho 2. Tenho 3. Eu tenho 2. Só sobra 3 oxítonos. Tem que achar. Vamos ver. Ônibus intermunicipais. Pais. A sílaba mais forte dessa palavra. Tem uma ox aqui. Isso é paróx, inibe paróx. Cidadãos. Outra ox. Como é paróx. Sílaba mais forte aqui. Também. Olha aqui, ó. Outra ox. E apavora paróx. Então, tem 1, 2 e 3 ox. É a resposta. Danadinha essa, né? Câmbio, minha gente. Sigamos? Estão vivos aí? A cenário alternativa em que os encontros vocálicos das palavras classificam-se como ditongos. Ditongos. Pedreiro, pedreiro, vogal com semivogal. Isso aqui é um ditongo. Coordenador, aqui eu tenho hiato. Isso aqui vai se separar, né? Coordenador. Aqui eu não separo. Moita, aqui eu também não separo. Aqui eu também tenho um ditongo decrescente. A palavra hiato tem um hiato. Caixote, eu tenho um ditongo, né? Tem um ditongo aqui. E oficial, eu tenho um hiato. Jeitosa, eu tenho um ditongo. Gratuito, cuidado com isso, não é gratuito. O pessoal mais antigo tem o costume de pronunciar gratuito, essa palavra, mas é gratuito. E judeu também eu tenho um ditongo, portanto, achei a minha resposta. Higiene, eu tenho hiato. Graciosa, também tenho hiato. E veneziana, eu também tenho um hiato. Câmbio, minha gente. Sigamos? A cenário alternativo em que todas as palavras se classificam como paroxítono, ou seja, a sílaba mais forte é a
penúltima. A penúltima sílaba é a mais forte. Ok? A penúltima sílaba, ela é a mais forte. Observe que ele diz aqui que ele sempre retira os acentos, só para te confundir. Substantivo, tivo, eu tenho aqui uma paróxia. Parágrafo, parágrafo é proparóxia. Libido, aqui eu tenho uma paróxia. Então, na letra A, o que quebrou foi parágrafo. Essa palavra aqui que significa uma árvore é crisântemo, crisântemo. Eu tenho aqui uma proparóxia. Fortuito, assim como gratuito, eu tenho aqui paróxia. E carnaval, eu tenho uma óxia. Ruim, já vimos, né? É óxia. Funil, também é uma óxia. E látex, aqui eu tenho uma paróxia. Têxtil, têxtil é paróxia. Rubrica é paróxia. E somente é paróxia. Achamos aqui, portanto, a nossa resposta. Belezinha, minha gente? Sigamos? Estão vivos? Todas as palavras contêm hiato. Em qual alternativa? Todas as palavras contêm hiato. Então, hiato em todas. Eles também retiraram os acentos para prejudicar a nossa vida. Porém, nós estamos bisurados demais, não vamos cair no engodo, no engano, no erro. Gratuito, isso aqui não é hiato, isso aqui é ditongo. É ditongo. Aqui, ó, essa palavra aqui pode ser fluido, né? Ou fluido, que pode ser aquele líquido que se coloca no carro, aí é ditongo, é fluido, ou pode ser fluido, do verbo fluir, correr, ok? Fluido teria acento. Então, aqui eu posso ter um hiato, posso ter. Como ele tirou o acento, posso considerar isso aqui um hiato se eu considero a palavra fluido. Fluido é ditongo, que é o líquido do carro. Fluido é a flexão do verbo fluir, correr. Camboriú, eu tenho hiato. Beleza? Distraído, eu tenho hiato. Isso aqui serve para distraído. Atribuir, aqui é vogal com vogal na hora de separar, é hiato também. Peixada, aqui é um ditongo decrescente. Quebrou aqui. Egoísmo, aqui é um hiato. Jesuíta, aqui também é um hiato. E saúde, aqui também é um hiato. Achamos a nossa resposta. Ruivo é um ditongo decrescente. Já um ditongo decrescente. E circuito também é um ditongo decrescente. Câmbio. Sigamos, minha gente. Sigamos. Assinale a alternativa que contém o par de palavras cujas sílabas tônicas estão corretamente destacadas. Observe de novo, ele tira o acento. Sempre fazem isso para prejudicar a sua vida, porém, você está bisurado demais. Gratuito, é assim que pronuncia? Não. É gratui, a sílaba mais forte. Ok? Então, isso aqui está errado. Crisântemo, está certo. A palavra crisântemo significa uma árvore, então a sílaba forte aqui é usando, está certinho. Fluido, está certo, se eu quero falar da flexão do verbo fluir, então tem um hiato aqui, está certo. Ok? Se eu quisesse falar fluido, estaria errado, mas quero utilizar o fluido, está certo. E essa palavra aqui não é interim que se fala, é ínterim, ínterim. Portanto, aqui a sílaba destacada está errada. É ínterim, intervalo de tempo. Látex. A sílaba destacada aqui está errada, não é látex, é látex. Ok? E rúbrica não é rúbrica, isso aqui está errado. A sílaba mais forte é rubrica. Ok? E o prêmio é o prêmio Nobel, não é prêmio Nobel da Paz, é prêmio Nobel, está certo aqui, a sílaba. E condor é a minha idade. Se perguntar qual é a idade do Cláudio? É a idade do condor. Depois que você passa dos 40, você tem dor aqui, dor ali, é a idade do condor. Ok? Tá certinho aqui a sílaba tônica. O Rogerinho diz assim, rubrica na EA é batido, né, professor? Sim, sempre cai. E tem gente que ainda
desliza nessa pegadinha. Sempre aparece na especialista, sempre. Prossigamos. E a nossa última agora, quanto aos encontros vocálicos, os termos acima destacados apresentam respectivamente. E aí, essa palavra? Cuidado, né? Existe assim e existe assim. Aí quer dizer que essa palavra com acento é um advérbio. Aí, aqui, indica posição, é um advérbio, é acentuado. E por que leva acento? Porque sendo advérbio, ela separa. Você tem um hiato. Vogal com vogal, você tem um hiato. Então, você acentua essa palavra. Ok? Agora, ai é uma interjeição. É um grito de dor, uma interjeição. E sendo uma interjeição, você não separa. Não separa essa palavra. Aí você tem aqui uma vogal e uma semivogal. Você tem um ditongo decrescente. Interjeição. Beleza? Câmbio. Então, aqui você tem um ditongo decrescente, já falamos. E a vida é nuvem que voa, 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 né? Voa. Beleza? Então, você tem um ditongo decrescente e um hiato. Vogal com vogal, forma hiato. Ditongo decrescente e um hiato. Câmbio, minha gente.